Olá pessoal, meu nome é Natália, sou professora de Biologia e na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de organização das proteínas. As proteínas são moléculas orgânicas importantíssimas para o ser vivo, já que elas são compostos estruturais, você não forma músculo, não forma osso, você não forma célula se você não tiver proteína, além delas terem uma importante função enzimática, de funcionarem como agentes de defesa do corpo, já que os anticorpos são proteínas, e também estarem envolvidas com o transporte e armazenamento de substâncias no nosso organismo. Mas essas proteínas, elas são então compostas pelo quê? Como elas estão organizadas? Como que é a sua estrutura para ela então chegar nessas funções? A gente vai ver que a proteína, ela é uma molécula constituída por unidades menores chamadas de aminoácidos. Os aminoácidos, eles são basicamente um carbono central ligados a um grupamento. Esse carbono central está ligado a um grupamento carboxila, um grupamento amino, um hidrogênio e um radical. Radicais diferentes determinam aminoácidos diferentes. E cada aminoácido vai estar ligado a outro, formando o primeiro nível de organização da proteína, que é a estrutura primária. Como que esses aminoácidos estão ligados entre si? Através das chamadas ligações peptídicas. Então você tem um grupamento carboxila de um aminoácido, onde a hidroxila desse grupamento vai fazer uma reação com o hidrogênio do grupamento amina do aminoácido seguinte, numa reação de síntese por desidratação, que vai formar então essa ligação peptídica. E a cadeia desses aminoácidos, a sequência desses aminoácidos, forma então a estrutura primária. É importante lembrar que estruturas primárias com aminoácidos em quantidade diferente, com ordem diferente, com qualidade diferente, vão originar proteínas diferentes. Não basta ter os mesmos aminoácidos na mesma quantidade. Se esses aminoácidos não estiverem na mesma ordem, essas proteínas geradas por essa estrutura primária não serão iguais. Essa estrutura primária ainda não tem uma forma e função. Para que isso aconteça, eu preciso então fazer um dobramento nessa estrutura linear, nessa sequência de aminoácidos que eu formei através da junção pelas ligações peptídicas. Esse primeiro dobramento que eu faço dá origem à estrutura secundária. Existem dois tipos de estrutura secundária, a alfa-hélice e a beta-preguiada. E essa estrutura secundária, ela se dobra sobre si mesma e forma então uma estrutura terciária. Essa estrutura terciária, cuidado, tá? Ela não é mantida por ligações peptídicas entre esses aminoácidos. A ligação peptídica, ela só se encontra na formação da estrutura primária, quando eu estou ligando aminoácido a aminoácido. Aqui, para dobrar a estrutura primária, formando a secundária até a terciária, eu tenho interações mais fracas, como ligações de hidrogênio, pontes de sulfeto, Van der Waals, dipolo, por aí vai. E no momento em que esses aminoácidos da estrutura primária interagem entre si, formando a estrutura secundária, chegando na estrutura terciária, essa proteína, ela já tem uma forma. E se ela tem uma forma, ela agora pode ter uma função. Essa forma, ela é tão importante que se ela for perdida, a proteína, ela perde a sua função. E quais são os motivos que podem levar à perda da forma dessa proteína, a perda de uma estrutura terciária? A gente tem agentes como elevada temperatura, pH e substâncias químicas que podem interferir nessas interações fracas da estrutura terciária, levando então à perda da forma dessa proteína. E esse fenômeno é chamado de desnaturação. Só repara num detalhe, tá? Eu disse elevada a temperatura, porque a molécula fica agitada e as interações químicas se perdem, e mudança no pH, não é elevado o pH não. Cada proteína tem um pH ótimo. Umas preferem pH básico, outras o ácido. E quando estão em pH diferente do seu ótimo, elas desnaturam, elas perdem as interações da estrutura terciária, perdendo a forma e a função.
E não para por aí. Eu disse para você que quando eu tenho uma estrutura terciária, eu já tenho forma, e se eu tenho forma, eu posso ter uma função. Mas algumas proteínas, elas só vão ter a sua função definida quando elas forem formadas por várias estruturas terciárias, por mais de uma estrutura terciária. E esse é o caso da estrutura quaternária. Como exemplo de estrutura quaternária, a gente tem a hemoglobina. A hemoglobina presente nas nossas hemácias é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. E ela é formada por 4 peptídeos, por 4 estruturas terciárias que formam juntas uma estrutura quaternária, onde cada estrutura terciária dessas tem um grupamento M com ferro, que é capaz de se ligar ao oxigênio para permitir o transporte desse gás no sangue. Então, gente, na estrutura quaternária, eu tenho um nível máximo de organização dessas proteínas. Atenção à bioquímica no vestibular. Sucesso para vocês!